Olá pessoal, então vou responder essa pergunta aí que vocês me fizeram aí sobre laparoscopia e endometriose profunda. Tá? A gente tem que levar em consideração que a endometriose é um assunto extremamente vasto, tá? Principalmente quando a gente está falando de uma paciente com endometriose e que está tentando engravidar e não consegue, quer dizer, endometriose e infertilidade. Vamos por partes, então, porque a conduta desses pacientes ela é muito individualizada de acordo com uma série de outros comemorativos clínicos que o casal apresente para a gente. Então, o primeiro ponto que a gente tem que deixar claro é o seguinte: pacientes que tenham endometriose profunda, tá? Elas, de um modo geral, a chance de gestação espontânea delas é normalmente bastante baixa. Tá? Então, essas pacientes, a gente precisa ter algum tipo de abordagem nelas, a chance delas necessitarem um tratamento para engravidar é alta. Dito isso, o primeiro passo para a gente definir a abordagem laparoscópica ou ir para uma fertilização in vitro diretamente, o primeiro passo é saber como é que são os sintomas dessa paciente. Então, se é uma paciente que tem muitos sintomas clínicos de dor, de desconforto, a endometriose dela for uma endometriose que afete muito o dia a dia dela, essa paciente é uma paciente candidata a realizar uma laparoscopia antes de fazer o tratamento de medicina reprodutiva dela, seja para uma fertilização, seja para um coito programado, enfim, seja lá o que for que tiver que ser feito, o ideal é que ela passe por uma cirurgia antes. Um ponto importante, uma outra indicação, na verdade, que eu acabei não falando, é quando é uma endometriose profunda que envolva órgãos-alvos delicados. Então, uma endometriose profunda com foco envolvendo um ureter, uma raiz nervosa, um envelopamento intestinal, por foco de endometriose mais importante. Tudo isso, mesmo que a paciente não tenha tantos sintomas, num caso como esse, a recomendação seria fazer a cirurgia. É claro que, uma vez que essa paciente opte por um caminho cirúrgico, então vamos lá, pacientes sintomáticas ou que tenham focos em locais específicos que possam causar muito dano se eles evoluírem, essas pacientes, sendo uma cirurgia bem realizada, uma cirurgia complexa, ela tem que ser feita por um especialista. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem alguns especialistas muito bons, tá? Eu aqui recomendo o Dr. Thiers, tem a doutora Michele Mota, Dr. Thiers, temos o Dr. Luiz Gustavo Bueno, tem uma série de especialistas que fazem bem essa cirurgia aqui, que nós podemos recomendar para vocês. Doutora Karen Panicet, com a doutora Aide. Então, enfim, uma vez que faça a cirurgia, a gente tem que avaliar o seguinte: reserva ovariana dessa paciente, se o marido tem algum fator outro e se as trompas estão funcionando normalmente. Se a paciente for jovem, com uma boa reserva ovariana, não tiver uma obstrução tubária e o sêmen do marido for um sêmen de boa qualidade, nesses casos, a cirurgia de endometriose profunda, sendo bem executada e realizada, ela consegue promover por um período de 6 meses a 1 ano e meio, 2 anos, uma melhora da fertilidade dessa paciente, a chance dela engravidar espontaneamente grande. Então você tem que avaliar o tempo que você vai aguardar e que você vai esperar. Então isso seria uma conduta possível. Existem outras condutas que também são corretas e, como eu disse, vão depender muito do tipo de abordagem que a gente tiver ou do tipo de história que a gente tiver desse casal. Então, uma comparação entre a paciente que vai para uma fertilização in vitro com endometriose profunda, operando ou não operando, a maioria dos estudos dizem que as taxas de gestação são semelhantes. Uma fertilização in vitro conseguiria bypassar o impedimento causado pela endometriose profunda de uma gestação natural. Os protocolos atuais, quando a gente vai para a fertilização in vitro, existe um grupo que faz a fertilização e a transferência imediatamente,
com bons resultados. E existem alguns protocolos onde você faz o bloqueio ou, eventualmente, até a cirurgia após a formação dos embriões. Então, você faz os embriões, congela, e aí, no segundo momento, ou você opera ou você faz um bloqueio hormonal dessa paciente e faz um preparo artificial do endométrio. Então, essa seria a conduta, digamos assim, menos invasiva, com menor risco de complicações, uma vez que as cirurgias de endometriose profunda são cirurgias, de um modo geral, bastante complicadas. Então, fazer a fertilização in vitro é uma outra alternativa também. Mais uma vez, a gente tem que individualizar muito cada caso para saber se a gente vai primeiro para uma cirurgia, primeiro para uma fertilização, ou se a gente vai para uma situação onde a gente vai fazer uma fertilização, congelar, fazer a cirurgia ou bloqueio hormonal e depois a transferência. Tá? Então, como eu disse, é um assunto bastante delicado, um assunto que as três condutas estariam corretas, tá? E o mais importante, caso você tenha endometriose profunda e esteja querendo engravidar, é que você tenha um bom acompanhamento por um profissional de medicina reprodutiva e por um especialista em endometriose. Tá? Esses dois especialistas têm que conversar, você tem que ter um bom diálogo entre eles para que a gente chegue a uma conduta, idealmente, que seja o melhor possível para o paciente, porque a paciente almeja, o casal almeja. Certo? Assunto extenso, mas muito bacana, excelente pergunta. Tá? Um abraço. Tchau, tchau.